Evangelho, sábado da 21ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Mônica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos? Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou então o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo. Escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei, então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Mônica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega mais uma parábola do 25º capítulo do Evangelho de São Mateus, juntamente com a memória de Santa Mônica. E vamos ter a alegria de trabalhar ambos os temas na nossa meditação de hoje. A beleza da parábola dos talentos e, ao mesmo tempo, o testemunho de Santa Mônica, como mãe, como esposa, como aquela que recebe os talentos do Senhor e cuida daquilo que lhe pertence e lucra em abundância pelo seu Senhor. Antes que volte ou que talvez apareça na sensibilidade da parábola de hoje uma interpretação de que o patrão ele é malvado, perverso em relação ao que ele decide fazer com o servo, é preciso que lembremos, primeiro, que se trata de uma parábola escatológica que fala a respeito do juízo final. Isso é muito importante. Então, a dureza da conclusão da parábola é uma declaração da dureza que será, ou que estará presente no dia do juízo. Mas a dureza que impacta na decisão do patrão sobre o servo preguiçoso, assim considerado na parábola, ela é antecedida por algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, a alegria do Senhor em receber cada um de seus servos, a quem Ele confiou o que é seu. Então ontem nós falávamos a respeito disso, né? E a parábola de hoje, ela vai entregar
a continuidade daquilo que ontem falávamos. A forma de estabelecermos uma aliança com o Senhor é buscando amar cada um dos bens que Ele nos entrega com o amor com o qual Ele os ama. E aqui nós podemos ver também o testemunho de Santa Mônica, que procurou em toda a sua vida amar cada um dos bens preciosos que o Senhor lhe deu com o coração do seu Senhor. Como o Senhor a ama e como o Senhor a ensina a amar, ela procura amar cada um dos tesouros que o Senhor lhe dá. Desde o seu marido, a quem lhe custou duras dores e penas, né? Não foi um casamento fácil, e ela empreendeu a sua vida para buscar a conversão do seu marido. Nós vamos ver isso daqui a pouco com o testemunho de Santo Agostinho, um testemunho heróico de Santa Mônica. Mas não apenas em relação ao seu marido, ela recebia todas as pessoas que se demonstravam necessitadas de algum tipo de socorro, sobretudo quando entre elas havia um litígio muito grave, para pacificar a situação, ajudando-os a olhar outra vez para a verdade à luz da misericórdia, voltando novamente à comunhão. Então, a grande contribuição de Santa Mônica era ajudar aqueles que estavam cegos pelo ódio, pelas diferenças, pelas acusações, pelos ouvidos cheios de murmuração contra o outro, a voltarem a olhar outra vez para a verdade, para aquilo que é certo aos olhos de Deus e para aquilo que o Senhor nos ensina. Como diz São Padre Pio, ajudava-os a novamente colocar os pés sob a responsabilidade da própria vida e sobre a responsabilidade por aquilo que Deus lhes deu. Mas com uma doçura, de maneira que, ao reconhecerem isso, ou seja, caramba, estamos perdendo a mão, caramba, estamos saindo do eixo, caramba, o que é importante não está mais sendo estimado por nós, imediatamente, da doçura e do cuidado dos seus gestos amorosos, eles conheciam a misericórdia. Nossa, que coisa linda! Porque não são as palavras que anunciam a misericórdia, mas o gesto de carinho. Quando o outro caindo em si se dá conta que aquele que o está ajudando a cair em si diante da própria verdade, já tinha visto que ele estava no erro há muito tempo, e não se levantou contra ele, mas antes se fez mais próximo para ajudá-lo a se voltar outra vez para a verdade e se afastar do erro. Isso faz lembrar o quê? Exatamente. Faz lembrar os discípulos de Emaús. Do Senhor que se aproxima, conhecendo o que está no coração dos discípulos, conhecendo a dor do coração deles, conhecendo também o distanciamento pela tristeza que já se estabeleceu, e pouco a pouco caminha com eles, se faz junto, para que eles percebam que a decisão que estão tomando e a direção que estão admitindo não é a justa, e dessa forma possam voltar. E quando se dão conta de que é o Senhor, eles que sabiam muito bem que o Senhor conhecia os corações dos homens e com carinho ia ao encontro da ovelha perdida. Que alegria! Além do encontro com o ressuscitado, né? O encontro, digamos assim, sem palavras sobre a ressurreição, ou seja, não foi um encontro para fazer um discurso sobre a ressurreição, eu ressuscitei e estou aqui diante dos vossos olhos, etc. Mas foi todo o encontro para anunciar a ressurreição e depois experimentar Cristo ressuscitado. Experimentar em tudo aquilo que o próprio Senhor ensinou. Experimentar sentindo o bom pastor cuidar da ovelha. Experimentar sentindo o Senhor que instrui o coração dos homens à verdade. Experimentar a ressurreição, sentindo outra vez aquele coração que conhece o que se passa no nosso e que faz o nosso coração outra vez arder de amor. Fantástico! É dessa forma, meus irmãos,
Como São Paulo vai dizer, que nós somos chamados a sermos pedagogos na fé pelos nossos irmãos. Cuidar desse modo, ter essa sensibilidade que a graça do Senhor nos concede, de muitas vezes ler o coração do nosso irmão em dificuldade ou no seu momento de tribulação, ou no seu momento de distanciamento, ou no seu momento, como vai dizer Padre Pio, que eu citei ainda há pouco, de tibieza, ou de quase uma indiferença ao que se passa na vida, e aproximar-se dele, para ser por ele e com ele ocasião das intervenções da graça de Deus para que esse coração novamente se abra, se aqueça, se transforme e sinta novamente a presença do Deus onipotente que o ama e dessa forma faça a experiência da misericórdia. Estão percebendo que maravilha? Como é importante? Porque, assim como eu dei o testemunho de Santa Mônica, é dessa forma que o Senhor nos chama a sermos servos e nos ensina a amar com o seu coração. Nos confia segundo a capacidade de cada um os talentos. Mas estar ou não unido a esse Senhor depende fundamentalmente da decisão do coração do servo de querer ser como seu Senhor, de querer amar como seu Senhor. O servo que reconhece que o que recebeu é graça e reconhece também o testemunho do amor do seu Senhor por aquilo que lhe foi entregue e decide amar como o Senhor ama. E se deixa instruir e conduzir pelo Senhor. Se observarmos com atenção, o servo que tinha um único talento, ao falar com o seu Senhor, simplesmente declara: entre nós não há nada em comum. Então a palavra dura do Senhor no final, ela não acontece sem que antes o servo deixe bem claro que entre eles não há nada. Mas como assim, Padre Fábio? Vamos dar uma olhada de novo no texto. Senhor, sei que és um homem severo. Ou seja, sei que és um homem que é exigente com aquilo que lhe pertence. O severo, que para a gente tem sempre um valor negativo, aqui nós poderíamos entender na interpretação antiga como aquele que é escrupuloso sobre o que lhe pertence, ou seja, que cuida com muita atenção e grande zelo. A severidade em não querer que as coisas aconteçam fora da verdade e da justiça. O que significa dizer que se tudo é amado por mim, é amado de maneira justa. Não existe pietismo, não é exageração, não é falta de noção, não há desequilíbrio. Então sei que o Senhor é um homem severo. Sei que o Senhor também colhe onde não plantou, o que significa dizer que confia a outros a responsabilidade sobre o que é seu. Porque colher os frutos no lugar onde você não trabalhou, mas encomendou outros a trabalhar. Sei também que o Senhor ceifa onde não semeou. Não é que vai ceifar o que é dos outros, mas que encomenda a outros. E aqui a gente está vendo também a imagem da parábola onde o Senhor diz que uns são aqueles que lançam a semente, outros são aqueles que cuidam, outros vão ser aqueles que vão ceifar, mostrando a dinâmica que existe na construção do reino de Deus. Então, o servo está dizendo para ele que reconhece tudo isso, que o Senhor, ao tempo justo, envia aqueles em seu nome para realizar, com o cuidado que é típico do seu coração, o serviço da sua messe. Estão percebendo que ele está falando
que reconhece tudo isso, o que significa dizer que ele também reconhece que o Senhor o enviou, porque afinal confiou para ele um talento. Sabe que o Senhor é assim? Sabe que o Senhor chama aqueles que estão com ele para serem assim? E o Senhor chamou ele para ser assim? E ele então diz: eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tem o que te pertence. Bom, a gente viu pelo livro do Gênesis que o medo se infundiu no coração dos homens por conta do pecado, né? Lembra que Adão, ele se esconde, Adão e Eva se escondem de Deus? Muito bem. Até o momento, então, o patrão não é para ele um aliado, mas um opositor. Adão se levanta e diz que ficou com medo de Deus, porque Deus poderia fazer o mal contra ele. Então, com essas últimas palavras, fica bem claro que estou do seu lado, sei quem o Senhor é, mas não lhe vejo como alguém que está em comunhão consigo, mas que está diante de um opositor. Nós não estamos juntos da mesma parte. Nós não estamos juntos numa aliança de vida. Então, a partir daquele momento, o Senhor diz: servo mau, tanto que a primeira palavra é mau, né? Porque se não estás comigo, estás contra mim. Se não estás junto do Senhor, que é bondade, verdade e vida, tu estás do lado da maldade e da perversão. Depois, preguiçoso. Por quê? Porque o Senhor lhe entregou os seus tesouros, o Senhor mediu a possibilidade do seu amor, Ele deu a possibilidade de amar e Ele não quis dar-se ao trabalho de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa melhor, vamos colocar assim, né? A imagem é sempre aquela do servo e do patrão, mas o conceito é esse da aliança. Então ele não quis ser uma pessoa melhor. Teve todos os recursos de Deus, mas não quis. Isso é pesado, né? E a gente vê o testemunho de Santa Mônica, que entregou tudo de si para seu filho se tornar uma pessoa melhor, seus filhos, para seu marido se tornar uma pessoa melhor. Vamos dar uma olhada nessa pequeno comentário de Santo Agostinho, falando a respeito de Santa Mônica, para entendermos isso com mais beleza. Escreve Santo Agostinho falando de sua mãe: ela superou infidelidades conjugais sem jamais hostilizar ou demonstrar ressentimentos contra seu marido. Esperava que tua misericórdia, Senhor, descesse sobre ele, para que tivesse fé em ti e se tornasse, enfim, um homem casto, como é agradável ao seu coração, e um bem para a alma. Embora de coração afetuoso fosse meu pai, ele encolerizava-se facilmente. Minha mãe havia aprendido a não contrariar com atos ou palavras quando o via irado. Porém, depois de se recompor e acalmar-se, ela procurava o momento certo, o momento oportuno, para mostrar-lhe como se tinha irado sem refletir. Sempre que havia discórdia entre as pessoas, minha mãe procurava, quando possível, mostrar-se conciliadora entre as partes, a ponto de nada referir de uma à outra, aumentando entre elas a diferença. Mas procurava referir, senão, o que podia levá-las a reconciliarem-se e a reencontrarem a paz. Educar os filhos, gerando-os de novo tantas vezes quantas os visse afastarem-se de ti, meu Senhor. Olha que frase linda, meus irmãos.
Bom, aqui 3 grandes testemunhos, 2 já havíamos citado, mas esse aqui, queridas mães que nos escutam, essa frase é de derreter o coração. Educava os filhos, gerando-os de novo, tantas vezes quantas os visse afastarem-se de ti. Educar em relação à fé. Ou seja, quantas vezes fosse necessário, porque ela via os seus filhos se afastando das coisas de Deus, os gerava novamente. Ou seja, ensinava sempre o caminho da fé, continuamente rezava, zelava por eles e os instruía com o mesmo carinho. Gerar aqui tem um valor importante, esse verbo, hein? Porque nós somos gerados nas entranhas de nossas mães. Então, o ser gerado significa também toda aquela realidade da oração silenciosa da mãe que pede pela conversão do seu filho, que pede a Deus misericórdia pelo seu filho, que oferece atos de amor a Deus em reparação pelos erros de seus filhos. Não é o gerar só do falar no ouvido dos seus filhos, mas é o gerar com o coração, com as entranhas que se voltam para Deus e que suplicam ao Senhor da vida: faz novo o coração do meu filho, renova o batismo, faz ele nascer de novo, meu Senhor. Agora não mais é o ventre que gera, mas é o coração dessa mãe que está gerando de novo o seu filho diante de Deus. Olha que testemunho lindíssimo, e as mães que nos escutam compreendem bem o que significam essas palavras. E obrigado por todas as mães que, olhando por nós, sem ter nos gerado no ventre, com seus corações, vendo o nosso sofrimento e o nosso afastamento de Deus, geram outra vez através do coração, rezando por cada um de nós, sacerdotes, religiosos, batizados que somos. Quantas são as mães que o Senhor coloca por nós ao longo da nossa história. Com que docilidade ela olha, Santa Mônica olha para os sofrimentos na vida matrimonial e o zelo que ela tem em querer que o marido dela viva o melhor daquilo que Deus tem por nós. Que o seu coração seja todo dele, Senhor. Que o seu coração seja todo seu, Senhor. E pede ao Senhor paciência, e com paciência cuida do seu esposo, para que ele não mais seja um homem a dispersar-se pela vida, porque antes de ser uma ferida contra ela, a sua infidelidade conjugal é uma ferida contra Deus e é uma desgraça sobre a própria vida que ele traz sobre si mesmo essa grande desgraça. E ciente disso, e zelosa pelo bem daquele que Deus lhe confiou para levar para o céu, ela suplica ao Senhor o socorro necessário para que ele consiga não apenas conhecer o caminho da salvação, mas dar por si os passos que são importantes. Que grandes testemunhos, né? De Santa Mônica. Enfim, continua Santo Agostinho, ainda antes de adormecer para sempre no Senhor, quando já vivíamos em comunidade, depois de ter recebido a graça do batismo, minha mãe cuidou de todos, como se nos tivesse gerado a todos, servindo a todos sem exceção, como se fosse filha de cada um deles e amando-os como se fosse mãe de todos. Nossa, que grandes tesouros Santa Mônica recolheu aqui. Que grande testemunho de uma serva que amou com o coração do seu Senhor tudo aquilo que era amado por Ele. E ao mesmo tempo que outros grandes tesouros no céu Santa Mônica não recolhe com sua intercessão. Por isso, querida mãe que nos escuta, que nos acompanha, e todos, não só as nossas mães, mas todos aqueles que rezam com um coração materno, todos aqueles que amam com um coração materno, as pessoas que estão em dificuldade e sofrimento, na espera
do tempo da conversão e da graça em suas vidas, recorram à intercessão de Santa Mônica. Peçam a ela que tome sob a sua poderosíssima intercessão a vida dessa outra pessoa por quem você reza, para que o Senhor providencie o tempo e os dons necessários e auxilie para que essa passagem de conversão aconteça finalmente. Santo Agostinho escreve assim, no mesmo livro As Confissões, a respeito de sua mãe e do pedido de sua mãe por ocasião de sua morte. Estando bem perto o dia em que ela deixaria esta vida, o dia que conhecias e que nós ignorávamos, aconteceu por oculta disposição tua, Senhor, como penso, que eu e ela estivéssemos sentados sozinhos perto da janela que dava para o jardim da casa onde nos tínhamos hospedado junto à cidade de Ostia Tiberina. Ali, longe do povo, antes de embarcarmos, nos refazíamos da longa viagem. Falávamos a sós, eu e ela, com muita doçura, e esquecendo-nos do passado, com os olhos no futuro, indagávamos entre nós sobre a verdade presente que és tu, Senhor. Como seria a futura vida eterna dos santos ao seu lado, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas ansiávamos com os lábios do coração pelas águas celestes de tua fonte, fonte da vida que está junto de ti, manancial de graça. Eu dizia estas coisas para ela, não desse modo nem com essas palavras exatamente. No entanto, Senhor, tu sabes que naquele dia, enquanto falávamos, este mundo foi perdendo o valor para nós, junto com todos os seus deleites, não mais importavam coisa alguma. Então disse ela para mim, filho, quanto a mim, nada mais me agrada nesta vida. Que faço ainda e por que ainda estou aqui, eu não sei. Toda a esperança terrena, ela já desapareceu. Uma só coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida. Ver-te, meu filho, um cristão católico antes de morrer. Sabe, Deus me atendeu com a maior generosidade, porque te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade da terra. És um sacerdote. Que faço eu aqui? O que lhe respondi? Bem, eu não me lembro. 5 dias depois, talvez, ou não muito mais do que isso, minha mãe caiu com febre. Doente, um dia chegou a desmaiar, sem conhecer os presentes à sua volta. Correndo para junto dela, mas recobrando logo os sentidos, viu-me a mim e a meu irmão e disse-nos, como que procurando algo semelhante, onde eu estava. Em seguida, olhando-nos, opressos pela tristeza, vendo aquela cena, disse-nos, sepultai vossa mãe. Eu me calava e retinha as lágrimas, mas meu irmão falou qualquer coisa assim que seria melhor não morrer em uma terra estranha, mas na nossa pátria. Ouvindo isso, ansiosa, censurou-o com o olhar por pensar assim e voltou-se com os olhos para mim e disse, vê o que ele diz. Depois falou a ambos, ponde esse corpo em qualquer lugar, meus filhos. Mas eu vos peço uma coisa. Lembreis de mim no altar de Deus, onde quer que estiverdes. Terminando como pôde de falar, muito cansada, calou-se e continuou a sofrer com o agravamento da doença. Finalmente, no 9º dia da sua doença,
aos 56 anos de sua vida e ao 33º da minha, aquela alma piedosa e santa que gerou-me 2 vezes, libertou-se do corpo, indo para junto do seu Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavras de Santo Agostinho sobre sua mãe. Que amor entre os dois, mas ao mesmo tempo, oh queridas mães, como o Padre sempre insiste, não basta querer os nossos filhos homens de bem. É preciso desejar que sejam homens e mulheres santos e batalharmos e cuidarmos e educarmos para que sejam santos. Olha o testemunho de Santa Mônica. E ao mesmo tempo, queridos filhos e queridos pais que nos escutam, lembrem-se de nós quando estiverem no altar do Senhor. Olha que grande súplica faz essa mãe. Quando chega o momento, bom, devo partir, coloque esse corpo, não se preocupem, me sepultem onde for justo, onde for digno. Mas o que é importante é que diante do altar do Senhor se lembrem sempre de mim. Ouvindo e acolhendo o testemunho de Santa Mônica, recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Mônica, de Santo Agostinho e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.